Nós estamos dando início, né, ao primeiro podcast do Ministério de Música Anima Christi, hoje contando com a presença do Estevão, né, nosso amigo, músico, né, do Ministério de Música Emanuel. Né. Hoje ele vai estar aqui falando conosco um pouco mais sobre inclusão de pessoas com deficiências, né? Seja deficiência visual, qualquer tipo de deficiência, né? E para começar, Estevão, eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente. Maravilha, prazer enorme estar aqui com vocês, meu irmão, viu? Com todo o carinho, nós que caminhamos juntos também lá no Ministério de Música Emanuel, e aqui participando desse canal do Ministério de Música Anima Christi, para mim é uma alegria muito grande. Bom, eu tenho 47 anos, sou casado, pai de 4 filhos, sou professor e uma pessoa com deficiência visual desde nascença, né? Desde nascença já eu convivo com a deficiência visual, tenho 4 filhos, dentre esses 4 filhos eu tenho filhos com deficiência visual e filhos com autismo e filho com as duas deficiências, né? E sempre na igreja, sempre servindo a Deus, e é assim que a gente caminha. Certo. Estevão, como que é a sua experiência com essa adaptação visual, né? Para você, é fácil lidar com esse tipo de deficiência, no meio de muitos preconceitos, muita falta de vontade, às vezes, da pessoa em poder ajudar, né? Pessoas assim. O certo seria que o mundo fosse acessível a todas as pessoas. Isso seria o correto, para que nós não tivéssemos barreiras arquitetônicas, que são degraus. Estou falando também do cadeirante, né? Uma barreira arquitetônica, calçadas bem construídas, né? O certo seria isso, que o mundo fosse acessível a todas as pessoas. A gente chama isso de desenho universal. Desenho universal é quando eu penso na mãe com carrinho de bebê, quando eu penso no idoso, quando eu penso no surdo, na pessoa com deficiência visual, na pessoa com TEA, né? Transtorno do espectro autista, na pessoa com síndrome de Down, na pessoa com deficiência intelectual, na pessoa com deficiência física, seja ela qual deficiência for. Mas essa não é a realidade. Então nós, pessoas com deficiência, é que temos que nos encaixar no mundo que não é acessível. E quando nós falamos no mundo que não é acessível, esse mundo é um mundo no modo objetivo mesmo da palavra, né? Mundo, de todas as realidades. Então nós temos problemas na parte estrutural, barreiras arquitetônicas, e muitos problemas na barreira atitudinal, que é aquilo que você falou, das pessoas não aceitarem, das pessoas não saberem conviver, né? E de uns não quererem conviver com o diferente, né? Então, é uma dificuldade muito grande de aceitação no mercado de trabalho, é uma dificuldade muito grande de aceitação em universidades. As universidades não estão preparadas, muitas vezes, para acolher a pessoa com deficiência. Na igreja, por isso que existe a pastoral da inclusão, para que venha conversar com as outras pastorais. A pastoral da inclusão é uma pastoral meio, é uma pastoral que conversa com todas as outras. Conversa com a pastoral do batismo, conversa com a pastoral da acolhida, conversa com a pastoral da liturgia, para que a nossa igreja também possa ser acessível
a todos. Certo. E você já enfrentou algum tipo de desafio que você teve que superar? Diariamente, né? Desde quando eu nasci, a vida é um desafio. Você nasceu com essa deficiência? Nasci com a deficiência. A gente chama isso de congênita. Quando a gente nasce com a deficiência. Ou quando a pessoa não nasce, a pessoa tem uma deficiência depois, é chamada de adquirida. É um termo meio complicado, porque adquirir parece que a pessoa comprou a deficiência, né? Mas não é. É o termo que a legislação usa, né? Então, deficiência congênita ou adquirida. Congênita de nascimento. Adquirida é quando acontece por alguma fatalidade, algum acidente, diabetes, enfim, tantas outras formas da pessoa ter uma deficiência. Mas superar desafios desde quando eu nasci, né? Porque a gente volta lá, né? Na pergunta anterior, o mundo não está pronto, não é acessível. Então você vive na contramão. Você vive buscando acessibilidade, você vive buscando recursos tecnológicos, recursos físicos, recursos individuais, recursos da linguagem, para você tentar se colocar, né, aí como cidadão, cumprindo seus direitos, mas também exigindo seus deveres. Então, desafio, sim, sempre. Sempre a gente encontra uma barreira e ninguém fala, na verdade, olha, você não pode fazer isso porque você é deficiente. Isso é velada, né? É um preconceito velado. As pessoas encontram desculpas para que você não faça determinado, não tome atitude ou não faça, não desempenhe determinada função. Né? Certo. Eu tenho o Estevão como além de um grande amigo, né, uma pessoa que me espelha muito, né, esse tipo de situação que acontece com ele, para ele, né, ele tira de letra, porque a gente vê tipo, pessoas às vezes com deficiências, né, que necessitam mais, né, de outras pessoas do que você, né, Estevão? Graças a Deus, a minha mãe, hoje acamada, doente, né? Mas graças a Deus, a minha mãe, ela me ajudou muito. Minha família em si, mas a minha mãe mais, né? Então ela sempre correu para que eu pudesse estudar. Ela sempre foi abrindo as primeiras portas para mim quando eu era criança. E eu lembro um dia, isso serviu para minha vida toda. Eu andava de bicicleta, né? E eu caí, como toda criança cai, né? Caí e me machuquei. Aí eu falei, mãe, vem de bicicleta que eu não quero mais andar. Ela falou, não, você vai lavar o machucado e você vai na rua de novo. E isso eu levo para a vida, quer dizer, eu poderia nunca mais ter andado de bicicleta, poderia ter um trauma. Ela falou, não, lava o joelho machucado e vamos lá que eu vou com você, você vai andar de novo. Quer dizer, você caiu, mas você vai levantar. Isso eu levo para a vida. Né? Então, e eu tento passar isso para os meus filhos hoje e para outras pessoas. Não é fácil. Dizer que às vezes desanima? Claro que desanima. Mas a gente tem um Deus maior, um Deus que é inclusivo, né? Eu queria deixar muito claro isso, que Jesus e Nossa Senhora são pessoas inclusivas, e por que nós não devemos ser? Né? Tem uma passagem da Bíblia, eu não vou lembrar agora o capítulo e o versículo, mas que Jesus vai curar o cego e Jesus pega ele pela mão e leva fora do povoado. Imagina, né? Jesus pegando, tirando do meio ali de outras pessoas e ficou a sós com ele. Jesus podia ter falado, Pedro, leva para mim. Não, ele levou. Então isso demonstra que ele é uma pessoa inclusiva. Jesus é inclusivo. E se nós queremos imitar o mestre, né? Queremos ser como Jesus, nós temos que ser inclusivos também. Aliás, que inclusão, ela já acontece no primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim mesmo. E o próximo pode ser uma pessoa com deficiência, o próximo pode ter tantos problemas, né? Só que muitas vezes a gente corre dos problemas. Hoje, ninguém quer falar de problema, ninguém quer falar de sofrimento. Você pega os podcasts aí, você pega
as redes sociais é só a pessoa. Ninguém tira foto chorando. O pessoal tira foto rindo na festa, né? Então nós temos. Hoje o mundo prega prazer, bem-estar, prazer e bem-estar hoje. E a deficiência ela vai contra isso, né? Não que a gente não tenha prazer na vida, tem muitos prazeres, bons prazeres lícitos, né? O almoço com família, para mim é um prazer, a convivência com os filhos, com a esposa, para mim é um prazer, né? Mas o mundo prega outro tipo de prazer, né? E bem-estar. Né? Então é sempre a tal frase lá do momento agora, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Essa frase ela vai contra a palavra de Deus, porque muitas vezes para você ser feliz você tem que ter razão. Exatamente. Você tem que ter razão, sim. Tudo posso, mas nem tudo me convém, São Paulo dizia. Né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tem coisa que não é para cristão fazer. Né? Mas a vida é curta, eu tenho que aproveitar. A vida aqui é curta, mas e a vida eterna? Né? Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Só que você não vê as pessoas falando hoje. Os grandes coaches não falam isso mais, né? Sim. Hoje é o prazer por prazer. E esse prazer por prazer, até entra um pouco também nessa questão de beleza, porque no padrão globo de ser, a pessoa com deficiência não entra, né? No padrão globo de ser, a mulher tem que ter tanto de cintura, o homem não pode ter barriga, enfim. E aí, nesse modelo, que depois todo mundo quer imitar, né? As pessoas com deficiência não entram. Então, você vai viver mais uma vez na contramão aí de direção. Certo. Estevão é pai de 4 filhos. Isso. Com deficiências. Isso. E um deles, 2 deles, né, tem aptidão para música, né, Estevão? Sim, na verdade 3, né? 3. O Miguel também tem, ele é muito tímido, mas o Miguel ele tem grande aptidão para música. Eu tenho a Tainá, de 20 anos, ela é autista, ela trabalha, ela já está no mercado de trabalho. Uhum. Tem o Estevinho, que tem 15 anos, que é o que toca bateria, teclado, flauta transversal, saxofone e é campeão de natação. Ele é deficiente visual. Inclusive está chegando aí, recentemente chegou de São Paulo aí com 3 medalhas de ouro, né? Numa competição que ele foi, nadou até doente, com gripe, com tosse, né? E para quem é atleta de natação sabe que a gripe e a tosse é uma baita numa dificuldade, né? Mas está voltando aí com 3 medalhas de ouro, uma medalha de prata, é tricampeão brasileiro, né, católico, firme aí na caminhada. Aí tem o Miguel de 11 anos, ele é deficiente visual e autista, os dois, né? Uhum. Mas ele é alegre, você conhece ele. Sim. Perdão, também estou passando aí por uns momentos difíceis aí de respiratórios, né? Dá para ver pela voz, né? Ouvir pela voz. E o Miguel ele tem grande aptidão para música, ele abre segunda voz assim com uma facilidade muito grande, só que pelo autismo ele faz isso a hora que ele quer, né? Ele faz isso a hora que ele quer, a hora que ele se sente à vontade. Mas ele tem um ouvido muito bem treinado, não sei ainda se é absoluto, mas muito bem treinado. Ele escuta uma música no rádio, você pergunta a nota, ele fala que nota que é. Bom, né? E tem a Johanna, que também é deficiente visual e autista. E ela já faz parte do Ministério de Música, porque ela canta na missa, ela gosta de cantar na missa, inclusive já fez salmo, né, João? Já fez salmo com a gente. Inclusive, né? No nosso canal do YouTube, né, Anima Cristi, a gente tem, né, um vídeo e tem também um shorts, que o shorts deu mais de 300 visualizações. Olha que beleza, muito bom, maravilha. Ela cantou conosco a missa de Quinta-feira Santa, e foi um sucesso. Com certeza. O pessoal aplaudiu, gostaram muito também. Então, e ela também é deficiente visual e autista, e tem 8 anos. E o gosto dela é cantar na missa. Ela faz sempre 3 perguntas. Ó pai, onde nós vamos? Nós vamos na missa. Nós vamos cantar, participar ou ensaiar? Então, essas 3 perguntas que ela faz quando vai na missa, né? Nós vamos cantar, participar ou ensaiar? Porque às vezes nós vamos ensaiar para a missa, né? Então ela sempre faz essas 3 perguntas. Certo. Estevão, qual é o
maior aprendizado com a deficiência visual, seja visual ou seja qualquer outra. Eu acho que a palavra que fica é superação, né? Que sempre você tem que estar superando a si mesmo, você tem que ser melhor que o dia anterior, não é melhor que outras pessoas. Você tem que ser melhor que você mesmo no dia, no próximo dia. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, né? E superar as diferenças que existem, né? As diferenças, aquilo que a gente não consegue fazer, então você supera de uma outra forma, né? Uhum. Então é superação. A vida da pessoa com deficiência que aceitou o desafio, porque tem uns que não aceitam, né? Tem uns que ficam dentro de casa, né? Porque a vida nos cobra caro, né? Essa questão de você sair para a rua, de você trabalhar, é um desafio muito grande, muito. E alguns não têm esse desafio. Alguns eles optaram por não lutar, optaram por simplesmente viver uma vida normal, uma vida de repente com benefício aí do governo, dentro de casa, não tiveram essa resiliência de sair para a luta. Como tem pessoas sem deficiência também que não luta, né? Sim, também sim. que não. Perdão. Então a nomenclatura pessoa com deficiência é a melhor que tem até agora, porque essa nomenclatura ela mudou de acordo com o tempo, né? Com a história, com o tempo, né? E a pessoa com deficiência. Então a pessoa vem primeiro do que a deficiência, né? Então ela é uma pessoa com deficiência. E como pessoa, existe uma receita de bolo para lidar com pessoas? Não existe, né? Não. Então, exatamente. Mas eu posso dizer também que a responsabilidade não é só da pessoa com deficiência, Não. e sim de todos nós, né? De todos nós. Nós precisamos construir um mundo mais cristão, um mundo mais fraterno para todos. É o que eu falava lá do desenho universal. É você arrumar a sua calçada, é você não servir de barreira, mais uma barreira para a pessoa com deficiência. Conversar com a pessoa com deficiência, não ter esse medo de conversar. O que eu vou falar? Será que eu vou magoar? Não. Conversa, né? Conversa com a pessoa com deficiência. Porque muitas vezes a gente não precisa só de ajuda. A gente precisa de amizade também. A gente precisa de amizade. A gente quer dar risada, a gente quer brincar, né? A gente também precisa tirar esse estereótipo de achar que a pessoa com deficiência sempre precisa de ajuda. Às vezes não precisa de ajuda. Às vezes precisa só de uma mão amiga ali para conversar, para brincar, né? Conviver. Sim. Convive. E trazendo para a nossa realidade, o Estevão é músico profissional, né? Ele fez faculdade de música. Isso. E toca conosco no Ministério Emanuel, junto com ele, né? Além do Ministério Anima Cristo também. Sim. E trazendo para a nossa realidade, Estevão, a nossa realidade na igreja, o que falta para que a pessoa com deficiência ela possa ser mais inclusa dentro do ambiente religioso? Olha, falta muito. Infelizmente, a nossa Igreja Católica, ela caminha a passos lentos, né, para a inclusão. Falta muita coisa, né? É tudo muito visual. As celebrações eucarísticas falta ainda um toque ali de acessibilidade, né? Estou falando agora da deficiência visual, né? E nós fizemos uma missa parte por parte, onde o padre explicava o que ele fazia. Eu, 40 anos tocando na igreja, não sabia que o padre beijava o altar a hora que ele entrava, porque eu estou sempre tocando. E quando eu não estou tocando, quando eu estou participando, a música, eu canto de entrada, e eu não percebo que o padre beija o altar. Então a gente perde muito detalhe, muito. E aí teve essa celebração, missa parte por parte, inclusive foi lá na nossa igreja, Nossa Senhora Aparecida, 2019, né? Onde nós pudemos tocar nos vasos litúrgicos. Então nós tocamos na âmbula, nós tocamos no cálice, que é coisa que eu nem sabia que existia. Então a gente perde muito. Né? Então pensar na acessibilidade, a PASCOM, né? Pastoral da Comunicação, pensar na acessibilidade,
os nossos sacerdotes pensar na acessibilidade, fazer uma autodescrição, né? O padre, ele, no começo da missa, ele poderia fazer uma autodescrição, se descrever. Olha, eu sou alto, estou usando uma batina branca, com uma estola verde, estou usando hoje essa cor porque é tempo comum. Isso seria importantíssimo. Então, nas formações da Pastoral da Inclusão, a gente tem falado sobre isso, né? Mas é uma coisa que vai demorar ainda para a gente conseguir mudar. Mas algumas coisas já estão sendo feitas, né? Nossa Pastoral da Inclusão tem uma impressora Braille, onde a gente imprime novenas, enfim, folhetos em Braille. Quando há uma demanda, a gente tem essa impressora, fica sobre a minha responsabilidade, né? Eu e a Val, nós somos um dos coordenadores da Pastoral da Inclusão a nível diocesano, aqui em Jaú, justamente para falar sobre isso. Então nós precisamos de banheiro acessível nas paróquias, nós precisamos de uma rampa de acesso no altar, né? Para que uma pessoa cadeirante possa fazer a leitura. Ah, mas ela pode fazer a leitura de baixo. Por que ela vai fazer a leitura de baixo se todo mundo sobe no altar para fazer? Ela é inclusão, né? Ela tem o direito de subir no altar. Poxa, coloque uma rampa que seja de 90 centímetros ali de largura, já passa uma cadeira de rodas, não vai atrapalhar em nada. Então é essa sementinha que a gente vem conversando, né, para que as celebrações, para que o prédio da igreja também seja mais acessível, né? A gente tem como exemplo aí a comunidade dos irmãos separados, né, dos irmãos Testemunho de Jeová, tem milhares de publicações em Braille, tem aula de Libras dentro da própria comunidade deles, e nós não temos. Nós temos, graças a Deus, aqui na nossa diocese, intérpretes voluntárias que chamam os surdos para ir para a celebração, e voluntário e intérpretes que já são profissionais, trabalham em outros lugares, mas nós não temos um curso ainda, estamos elaborando, mas falta muito, né? E vem vindo de baixo para cima, onde o correto seria de cima para baixo. Se viesse uma ordem da CNBB, que toda igreja tivesse que ter um padrão mínimo de acessibilidade, seria muito bom. Só que nós estamos caminhando de baixo para cima. Está partindo do leigo para o clero, e não do clero para o leigo. Mas com boa aceitação também de parte do clero, viu? Boa parte do clero tem aceitado e tem pensado aí na questão da inclusão da pessoa com deficiência. Só para deixar bem claro, pessoal, quando se fala em pastoral de inclusão, é a nível diocesano. Isso. Né? Não nas paróquias, né, Silvio? Isso, a nível diocesano. Tem paróquia que tem, mas nós estamos falando aqui a nível diocesano. E tem diocese que não tem. Tem diocese que não tem pastoral da inclusão, né? Verdade? Tem muitas dioceses. A maioria não tem, né? Então, a gente teve uma caminhada grande lá com a diocese de São Carlos, quando éramos pertencentes da mesma diocese, e depois esse trabalho foi ramificado, né? Nós criamos aqui, com parte do pessoal que vem também de lá, né, que era do nosso vicariato, né? Nossa Senhora do Patrocínio, então ficaram aqui com a gente fazendo esse trabalho. São Carlos está bem adiantado já, tem a pastoral da pessoa, não é a pastoral da inclusão, em São Paulo é a pastoral da pessoa com deficiência, eles não têm impressora Braille, a gente tem, né? Então, quer dizer, São Paulo não tem, a gente tem, né? Então, isso, as editoras dão pouquíssimos materiais acessíveis, são leigos que estão fazendo canal no YouTube com livro falado, já tem canais no YouTube com livros católicos falado, isso é muito bom, mas está partindo dos leigos. As editoras, pouco ou nada tem feito também para nós público com deficiência, né? Imagina que se uma editora católica fizesse um folheto em Braille, seria muito mais fácil distribuir para o Brasil todo, né? E nós não temos isso. Falta um pouco mais de empenho das pessoas que trabalham com essa questão, né? Um pouco mais, eu digo até de empatia, né? Um pouco mais de empatia para a pessoa com deficiência. Ah, mas não tem um volume grande de venda. Pode não ter um volume grande de venda, mas vai ter venda. Vai ter. E a gente deve pensar nesse público. Nós devemos pensar em materiais
coloridos, materiais acessíveis para os autistas. Quantos autistas nós temos hoje? Antigamente tinha uma estimativa de cada 100 crianças nascidas, uma era autista. Hoje nós já estamos falando em 33. Tem gente que tem educadores que já está falando que é menos. Então, cada 33 nascidos, um é autista. Hoje é raro a família que não tem uma pessoa com autismo, uma pessoa com TEA. Então, nós precisamos também pensar numa catequese para eles. Nós precisamos pensar também em como deixar acessível para o autista. Mas eu penso que falta um pouco também as comunidades paroquiais trabalharem um pouco mais essa questão da pastoral para daí então a gente ter uma questão um pouco mais humanitária, né, no sentido de folhetos para pessoas com deficiências. É o que eu disse, né? A demanda, essas ações estão vindo de baixo para cima. Elas estão começando nas pastorais. Agora tem um movimento grande também para formar uma pastoral nacional. Então aí também já vai ajudar. Já tem um grupo grande no WhatsApp formando essa pastoral nacional da inclusão. Então é o pessoal do Rio de Janeiro que está se unindo com o pessoal de São Carlos. Tem gente nossa também já lá na cúpula, né, dessa pastoral, então vai ajudar. Mas sempre tem alguém que lida com a inclusão dentro da igreja. Não precisa necessariamente partir da pastoral. Não, todos nós devemos ser acessíveis, né? Então, a pastoral não consegue chegar a todos os lugares no mesmo tempo. Nós vamos chegar, mas vai demorar um tempo ainda. A gente está caminhando devagar, né? Mas é preciso uma consciência maior, sim, de nós católicos, pensar numa igreja mais inclusiva. Certo. E você trabalha como professor, Estevão? Sim, eu trabalho como professor, eu tenho 2 cargos de professor. Eu sirvo o projeto que trabalha com pessoas com deficiência, lá eu dou aula de música, e no outro cargo eu sou professor de atendimento educacional especializado, que é justamente lidando com pessoas com deficiência, trabalhando aí os conteúdos que são trabalhados em sala de aula, e a gente trabalha de uma forma individual e mais acessível. Certo. Estevão, muito obrigado pela sua presença. Eu quem agradeço pelo espaço. Deus te abençoe, Amém. continue te iluminando. Nós todos. É isso aí, pessoal, né? Mãe de Jesus.